Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, prazer estar aqui de volta para produzir esse conteúdo para vocês da disciplina de elaboração e análise econômica de projetos. Na videoaula anterior, nós falamos um pouco sobre matemática financeira para projetos e vimos como fazer esses cálculos no Excel, na plataforma do Excel. E hoje nós vamos ver já o assunto mais específico da disciplina, que trata dos indicadores de viabilidade econômico-financeira de projetos. Nós vamos aprender então, nesta videoaula, como calcular o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e também o payback, o prazo de retorno do investimento na sua modalidade simples, tá? Não veremos neste momento o payback descontado. Então, espero que vocês possam pegar o seu material, assistir a esta videoaula e aí tirar as suas dúvidas, exercitar, peguem o exercício, façam ele conforme nós já orientamos e eu vou orientar também nessa videoaula, tá? Então, que você possa aproveitar bem este momento. Então, nós vamos começar. Para começarmos a responder a uma questão, vamos pegar então aqui o enunciado da questão, que foi aquele exercício que eu já passei aí para vocês. Vejamos então como é que está aí esta questão. Então a questão diz: a Kronostek é uma fabricante de relógios que atua no mercado brasileiro há 40 anos. Seus produtos são voltados para a classe A e B e possuem um alto requinte e acabamentos em ouro e prata. Com a expansão do mercado no Brasil, a empresa está pensando seriamente em fabricar relógios esportivos. Os executivos da empresa confeccionaram 2 projetos para a fabricação de relógios esportivos, sendo um analógico e o outro digital. Projetando os fluxos de caixa para os próximos 4 anos e supondo um custo de capital igual a 20% ao ano, após uma reunião, a diretoria decidiu que não teria condições de implementar os 2 projetos e que queria escolher apenas um. Qual projeto a empresa deve então escolher? E aí, para auxiliar sua decisão, encontre aí os indicadores de viabilidade econômica, viabilidade econômico-financeira de projeto. Então a questão ela é bem clara. Então imaginemos aí uma situação hipotética em que uma empresa ela tem 2 projetos para decidir. Lembre-se que a viabilidade econômica de projetos, ela pode ser, por exemplo, entre um projeto só. Então você quer saber se é viável implantar um empreendimento X, você lançar um produto Y, tá? Parte desde um pequeno negócio, como é viável fazer um restaurante no segmento de comida oriental, no shopping tal, no bairro tal, uma coisa bem específica, como também pode ser questões mais do dia a dia de uma empresa. Então, uma empresa do ramo de alimentos, por exemplo, pode ficar em dúvida se pode fazer um novo biscoito de morango, um novo biscoito de abacaxi, coisas do gênero. E aí, quando você tem 2 projetos que são concorrentes entre si, não basta você saber que aquele projeto é viável. É preciso você calcular os indicadores dos 2 projetos, tá? E aí ver qual é o melhor entre eles 2. E aí nós vamos ver direitinho qual é o critério aí de desempate, caso os 2 estejam viáveis, tá? Se, por exemplo, a gente fizer os cálculos e aí percebermos que o projeto do relógio analógico tem um VPL negativo, por exemplo, tem a taxa interna de retorno menor do que o custo de capital, também chamada taxa mínima de atratividade ou custo de oportunidade do projeto, a gente já descarta ele, tá certo? E se o projeto do relógio digital der positivo, VPL positivo, TIR maior que TMA, não tem o que pensar. Mas se os 2 derem positivos, qual o critério de desempate? Nós iremos também ver isso. Vamos então lá para o Excel, para a gente ver como é que calcula isso direitinho, tá? Então, foi dado na questão os indicadores, foi dado os fluxos de caixa, aqui eu não apresentei no início do enunciado, mas foi dito que, por relógio digital, o investimento era de 1.400.000, no ano 1 haveria entradas
de fluxo de caixa de 550 mil positivo, 620 mil no ano 2, no ano 3, 703 mil e no ano 4, 800 mil reais. A TMA foi 20%. Essa TMA, quem disse foi a própria empresa. Tem empresas mais rigorosas, por exemplo, que ela pode estipular a TMA maior, mais alta. Lembrando que para o projeto ser viável, ele vai ter que remunerar a empresa além desses 20%, mais aquilo que for o executado mesmo, né, do projeto. Então a empresa determinou 20% de TMA. No relógio analógico, aqui estão os fluxos de caixa. Então investimento inicial, 1.250.000, no ano 1, 450 mil, no ano 2, 510 mil, no ano 3, 590 e no ano 4, aí, 850 mil reais. Pois bem, prestemos agora atenção a essa situação. Ao olhar, digamos, a olho nu, você vai dizer, olha, o relógio analógico tem um investimento menor, então pode ser que ele seja mais vantajoso. Será? Aí você examina. Mas ele tem no ano 1, gera um fluxo de caixa positivo para a empresa de 450 mil, enquanto que o outro gera de 550 mil. Olha, então o relógio digital já está ganhando. Ganha no ano 1, ganha no ano 2, ganha no ano 3, porém chega no ano 4, é 800 mil, o relógio analógico no ano 4 já passa. Então fica difícil você entender qual é o melhor projeto viável, olhando apenas assim, fazendo análises soltas de um fluxo de caixa de um outro ano, que é maior, que é melhor do que o outro. Realmente não dá para fazer desta forma. Por isso que precisamos calcular, então, os indicadores, para que tenhamos, de fato, os dados para a tomada correta de decisão. Pois bem, primeira coisa a ser feita em uma questão dessa. Foi dado os dados, nós temos as informações, tudo bonitinho, tá ok? Porém, o que acontece? O que precisamos fazer? É isso que vocês estão vendo aqui. É arrumar as informações. Nós temos um enunciado. Ou na vida real, foi nos dito que o investimento seria tal e que a empresa teria ano a ano esses fluxos de caixa. Lembrando que para chegar nesses fluxos de caixa, a empresa vai precisar fazer aí uma análise contábil financeira, fazer uma demonstração do resultado, fazer uma análise acerca das suas entradas e dos seus gastos. E aí chegou nessa informação. Pois bem, então eu chego e coloco aqui, arrumo nesta planilha do Excel. Coloco o ano, lembrando aqui uma dica muito importante. Você não pode colocar aqui no ano, por exemplo, aqui 2011. Lembre-se que o projeto era 2011, não é isso? Olha aqui, voltando, projeto, ele diz que era 2011. Deixa eu pegar aqui ele no Word. Então, 2011 até 2014. Então, o horizonte do projeto vai de 2011 a 2014. Porém, você não pode colocar aqui 2011, digitar 2011. Porque se você fizer isso, até você calcula o VPL e a TI. Porém, na hora de calcular o payback, você terá problemas. Se você quiser colocar o ano para você se guiar, você pode criar então aqui uma outra coluna, inserir uma outra coluna e ao lado do ano 1 você colocar aqui à esquerda, por exemplo, 2011. Então 2011 aqui, 2012 aqui, 13 e 14, um exemplo, tá? Mas tem que deixar aqui 1, 2, 3 e 4 para você calcular o payback simples. Pois bem, então arrumei a tabela, tenho o investimento inicial e eu tenho os fluxos de caixa. Atenção para um detalhe, parece simples, mas eu quero falar aqui tudo que vocês podem estar fazendo direito para não errar. Detalhe simples, quando for digitar no Excel, não digite, certo, a palavra RS e em seguida coloque o valor. Não, você digita o número e aqui em cima você pode selecionar a opção moeda ou a opção contábil, tá certo? E aí você já, ao fazer isso,
o Excel já vai demonstrar a expressão RS. Tá ok? Então isso é muito importante para que o seu cálculo dê certo. Uma outra dica, o investimento inicial no nosso fluxo de caixa, ele é um valor negativo. Lembre-se que aí a seta do diagrama de fluxo de caixa está para baixo. Então é imprescindível você colocar o sinal negativo, tá? Então menos 140 mil, tá? Então você coloca o sinal negativo. Se você não fizer isso, também não vai dar certo. Mas por que, professor? O investimento eu precisei colocar negativo, porque a empresa ela já começa o empreendimento, digamos assim, devendo, ainda que seja recursos próprios, mas ela começa aí devendo esse dinheiro. Então ela precisa recuperar. Ela vai recuperar esse dinheiro justamente com as suas operações, com a produção, com a venda do seu produto ou com a venda do seu serviço. Ok, tudo arrumado? Arrumei, digitei aqui bonitinho, coloquei o negativo, abro então aqui essas células para que possa estar fácil, para que eu possa identificar direitinho o que eu quero. Lembre-se que a organização no Excel é muito importante. Ficar aquelas planilhas soltas, aqueles números soltos, não vai dar certo, tá certo? Então, TMA, digito 20%. Tome muito cuidado também na digitação, para se você for colocar 0,2, ir lá na opção aqui e colocar a porcentagem. Ok, então vamos calcular o VPL. Como é que eu calculo o valor presente líquido? Ou seja, o valor presente líquido vai me dizer se as entradas dos fluxos de caixa de todos os anos, se recuperou o investimento inicial. Lembre-se que também que o dinheiro tem um valor no tempo, né? Então esse valor presente líquido, ele é um valor presente, ou seja, ele é descontado a taxa mínima atratividade. Então cada valor aqui presente do ano vai ser descontado da taxa de mínima atratividade ou do custo do capital. E aí, se o VPL for positivo, então esse projeto, ele além de recuperar o investimento de 1.400.000, além de recuperar esse investimento a uma taxa de 20%, vai me gerar um valor positivo de. Então, como é que eu calculo aqui o VPL? A fórmula do VPL, eu vou pegar aqui para o Excel, não vou colocar aqui a fórmula algébrica, porque não é o nosso caso. Então, você vai pegar o fluxo de caixa inicial, e a expressão do fluxo de caixa inicial é o fluxo de caixa do ano 0, tá? Porque não está em operação, é um investimento. Então, fluxo de caixa 0, leia-se o investimento, e aí eu vou somar, vou pegar esse fluxo de caixa inicial, tá? Vou somar e vou digitar VPL. Vou digitar VPL. E ao digitar VPL, aí eu vou precisar colocar a taxa e vou colocar o valor, o fluxo de caixa do ano 1 até o fluxo de caixa do tempo N, né? Fluxo de caixa do ano 1 até o fluxo de caixa N. No caso aqui, N seria 4, mas N poderia ser 6, 7, 8. Então, esse é aqui a nossa fórmula, digamos, para calcular o fluxo de caixa. Então, como é que eu faço? Atenção, se você fizer assim, FC0 mais VPL não vai dar certo. Por quê? Eu tenho que dizer ao Excel que eu vou fazer agora uma equação. Então, como é que o Excel entende isso? Por meio do sinal igual. Igual. Aí eu agora vou pegar o fluxo de caixa inicial. Eu não vou digitar o fluxo de caixa inicial, eu vou clicar no valor onde está o fluxo de caixa inicial, que neste exemplo aqui é a célula B10. Vamos voltar? Igual, fluxo de caixa inicial, onde é que está o fluxo de caixa inicial? Está na célula B10. Clico na célula B10. Ok? Eu não vou digitar FC0. Mas VPL. Ao digitar VPL, preste atenção agora no seguinte. O Excel vai aparecer a função VPL que está aqui. Eu dou 2 cliques na função VPL e aí automaticamente ele vai abrir o parêntese. E aí eu quero que você agora aproveite a dica que o próprio Excel dá. Olha aqui que vai ter taxa em negrito,
ponto e vírgula, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula, valor N, que é as entradas dos fluxos de caixa. Então, o que é que tem aqui agora? Depois do parênteses, a taxa. Então, eu coloco a taxa. Como é que eu vou separar um valor do outro? Com ponto? Não. Com vírgula? Não. Com traço? Não. Com o quê? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E aí eu vou colocar o fluxo de caixa do ano 1. Como é que eu posso fazer aqui, professor? Você pode fazer de diversas formas. Ou você faz B11, que é a célula aqui, né? Do fluxo de caixa 1, no meu caso B11, ponto e vírgula, B12, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, B4. Eu vou encontrar o valor. Primeira forma de fazer. Mas eu não quero que vocês façam assim, porque se vocês pegarem uma equação maior, com fluxo de caixa maiores, isso pode dar um trabalho. Então, como é que você pode fazer? Você pode pegar B11, coloca o sinal de 2 pontos, até a célula B14 e você dá o Enter. Ou, a terceira forma de você fazer este cálculo, que é a forma mais usual, você pega, já digitei aqui a taxa, né? Lembre-se, digitei a taxa, ponto e vírgula, vou digitar agora os fluxos de caixa de cada ano. Aí eu clico na célula B11, que é o meu fluxo de caixa do ano 1, e eu vou arrastar. Arrastei, observe que ele já vai fazer aquilo que eu digitei antes, que é B11, 2 pontos, B14. Aí eu dou o meu Enter. VPL, R$ 281.520,06. Ok? Nós vamos fazer depois o VPL do outro relógio. Nós estamos aqui no digital, no analógico, e aí você pode aí revisar este conteúdo, esta forma de cálculo. Ok. Então, este projeto, em 4 anos, ele além de recuperar o meu investimento de R$ 1.400.000 a uma taxa de 20% ao ano, ou seja, esse projeto me remunerará uma taxa de 20% ao ano, é a taxa de retorno desse meu investimento, não a taxa interna de retorno, mas é a taxa que retorna a esse meu investimento. No final, eu ainda vou ter R$ 281.000. Esse projeto é viável? Sim, porque se o VPL for maior, né, lembrando, VPL maior do que 0, projeto é viável, tá? Se o projeto, nesse caso, se o VPL fosse menor do que 1, aí seria projeto inviável. E VPL igual a 0, que é uma condição meio que difícil de acontecer, mas caso aconteça, aí nós dizemos que é um projeto indiferente, que aí valeria apenas os gestores analisar se vale a pena ou não, porque ele vai render exatamente aquilo que os executivos propuseram para o projeto, ou seja, o projeto vai render a TMA, tá? A TMA. Ok, nesse caso a TI seria igual a TMA, né? Caso o VPL fosse igual a 0, a TI seria igual a TMA. Ok, mas e para calcular a TI, professor? Ok, para calcular a TI é mais simples do que calcular o VPL. Para calcular a TI, eu vou... Qual é a fórmula? Vou deixar essa formulazinha aqui, essa equaçãozinha em vermelho, para ficar aqui em destaque para vocês, tá? Então, para calcular a taxa interna de retorno, eu vou tão somente, eu não vou colocar aqui igual, para o Excel não reconhecer que é uma equação ainda errada. Então, vou botar igual, então vou colocar TI, e aí vai abrir o parênteses, eu vou pegar o fluxo de caixa do ano 0 até o fluxo de caixa do ano N. Ou seja, para calcular a TI, eu vou pegar o investimento até o fluxo de caixa do final. Então, eu não vou precisar colocar o fluxo de caixa mais, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, igual TI. Naturalmente, o Excel vai aparecer aqui. Eu vou dar 2 cliques. Então, ele vai dizer aí, valores e estimativa. Eu arrasto todo mundo aqui, fecho parênteses, encontrei a TI, que é igual a 30%, tá? TI igual a 30%. Então, nesse caso, esse projeto ele é viável? Se a TI for maior do que a TMA,
então o projeto ele é viável, tá? TIR maior que TMA, projeto viável. 30%, maior que 20%, que é a taxa mínima de atratividade, o custo do capital que os executivos assim propuseram. Não quer dizer que a empresa vai fabricar o relógio digital, tá? Quer dizer que se fosse só ele, se fosse só esse projeto, ele já seria viável. Ok, então já calculamos aqui o VPL, a taxa interna de retorno, falta agora calcularmos o payback simples. O payback simples. Como é que nós calculamos o payback simples? Para calcular o payback simples, eu vou precisar que vocês achem um saldo, que é este valor, o valor ano a ano em que o projeto estará recuperando o investimento. Então, somente isso. Tá certo? Esse saldo, ele não vai ser aqui deduzido os 20%. É só o valor nominal ano a ano. Então, no ano zero, que é o investimento, a empresa recuperou quanto? Nada. Então, por isso que o saldo do ano zero é ele mesmo. Então, fazer de novo. O saldo do ano zero, quanto que a empresa recuperou no seu iniciozinho, antes do primeiro dia? Ela não recuperou nada, ela não vendeu nada. Então, nós dizemos que o saldo do ano zero é o próprio ano zero. Ok? Agora, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Como é que nós iremos fazer aqui para calcularmos os saldos dos outros anos? Se no ano zero ela já começa devendo, digamos assim, 1.400.000, no ano 1 ela teve um fluxo de caixa positivo de 550.000. Então agora ela deve 1.400.000 menos 550.000. Então eu vou tão somente diminuir o investimento inicial com o que eu consegui no ano 1. Então, se no ano 1 eu já consegui 550.000 positivo, do fluxo de caixa positivo, então não devo mais 1.400.000. Eu já recuperei desse 1.400.000, eu já recuperei 550.000. Então, como é que eu acho? Eu pego o fluxo de caixa e diminuo o fluxo de caixa do ano 0 e diminuo do fluxo de caixa positivo do ano 1. Porém, preste bem atenção, porém, para acharmos isso no Excel, preste bem atenção, eu não posso diminuir, colocar o saldo do ano 1, colocar isso aqui, olha, o saldo do ano 1 menos, certo? O que eu consegui deste ano. Olha quanto deu? Menos 1.950.000. Por quê? Porque nós colocamos o fluxo de caixa com sinal negativo. Então, menos por menos vai dar mais, né? Então, eu não posso colocar o sinal de menos aqui, porque senão o Excel vai acabar somando essas duas grandezas negativas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o saldo do ano 0 mais. Você faz mais, professor, mas não está negativo? Pois bem, enquanto tiver negativo, o Excel vai fazer mais por menos dá menos e vai dar negativo, até que chegue um momento em que o valor seja positivo. E aí você vai saber, inclusive, que é a partir daí que é o payback do projeto. Então, C10, no meu caso aqui, mais o fluxo de caixa do ano 1, que está na célula B1. Célula B1. Aí eu dou o Enter. Então, no final do ano 1, a empresa só resta pagar do seu investimento inicial o valor de R$850.000. Como é que eu posso fazer agora no restante? Da mesma forma, eu pego igual esse valor mais o fluxo de caixa do ano 2, esse valor mais o fluxo de caixa do ano 3 e assim por diante. Pego esse valor mais o fluxo de caixa do ano 4. Se você pegar uma tabela maior, vai ficar um tanto chato você estar fazendo isso. Então, qual é o adequado a se fazer? Como você já fez isso, basta você aqui agora arrastar esse valor que o Excel vai reconhecer a própria equação. Então, eu venho aqui e arrasto e ele já vai me dar, tá? Não vamos precisar aqui fazer aquele esquema de isolar
célula, coluna, linha, por enquanto não. Para o payback descontado sim, mas para aqui não. Então, observe que ao colocar aqui, olha, ele vai reconhecer que eu encontrei esse valor pegando C12 mais B13. Esse aqui, olha aqui, né? C13 mais B14, ok? Pois bem, feito tudo isso, o que é que nós temos aqui? Nós temos que, no final do ano 1, o projeto, ele recuperou 550 mil, né? Entrou do fluxo de caixa positivo para a empresa e ela só resta pagar 850 mil. No final do ano 2, resta pagar 230 mil. No final do ano 3, já passou. No final do ano 3, a empresa já tem um valor positivo, tá certo? De 473 mil. Então, o prazo de retorno do investimento vai se dar entre o ano 2 e o ano 3. Só que, qual o tempo? Eu sei que ele está, o prazo de retorno é entre o ano 2, aqui, né? Entre o ano 2 e o ano 3. Então, o payback, o prazo de retorno desse investimento, não é 2 anos, porque aí no final de 2 anos ainda deve 230 mil, nem é no terceiro ano. Porque quando eu digo que é no terceiro ano, eu estou falando no final do terceiro ano, tá? Porque já passou. Então, é 2, alguma coisa. 2, alguma coisa. Então, como é que eu vou achar o payback? Logo, o payback vai ser 2 a 12, preste bem atenção, a 12, que é 2, menos, por estar entre o ano 2 e o ano 3, eu vou então que encontrar a proporção disso. Como é que eu encontro uma proporção? Então, no final do ano 2 eu devo 230 mil, só que no final do ano 3 eu gerei 703 mil. Então, eu vou pegar C12 dividido por B13. Ou seja, aqui deu 2, tá? Porém, deu 2 positivo por conta de que ele não está aqui com as decimais. Vou aqui, então, colocar uma decimal. Então, pronto. Agora sim. Então, 2,3, ou seja, 2,3 anos. Então, payback simples, 2,3 anos. Só que, se você quisesse saber, então, em termos mais específicos, então 2,3, eu até poderia aqui colocar mais uma casa decimal para ser mais específico. Então, 2,33 anos. E o que isso é em tempo, professor? Ora, aí você teria que fazer uma regra de 3 simples, sem ser muito complexo. Então, um ano tem 12 meses. Então, poderia fazer isso, né? Um ano tem 12 meses, certo? 0,33 de ano tem X. Então, 0,3 vezes 12. Então, aí faríamos 0,3 vezes 12. Então, 0,3, poderíamos fazer 0,33, né, para sermos aí mais específicos. Então, 0,33 vezes 12, a gente encontraria aí o valor específico. Então, 3,96. Aproximadamente, então, 4, né? 4. Então, payback, 2 anos e 4 meses. Esse seria aqui o payback. Tá certo? Caso você deixe 2,3, 2,33, não tem problema não, tá? Mas caso queira colocar de maneira mais específica, então 2 anos e 4 meses aproximadamente, tá certo? Então, é assim que nós encontramos aí o cálculo do payback simples. Ficou alguma dúvida? Vamos fazer então no relógio analógico e aí você vai tirando aí a sua dúvida também. Vamos lá então para o relógio analógico. Então, ok, vamos calcular então
o VPL. Como é que eu calculo o VPL? Igual fluxo de caixa inicial, mais digito a palavra VPL, vai aparecer no Excel, eu dou 2 cliques, vai pedir para eu colocar a taxa, eu coloquei a taxa, coloco o ponto e vírgula, e aí vou arrastar os fluxos de caixa do ano 1 até o ano 4, fecho parênteses, eu tenho aqui o meu VPL, tá certo? Como é que eu acho a minha taxa interna de retorno? Igual, digito TI, aparece aqui a TI no Excel, dou 2 cliques, diferentemente do VPL, em que a gente só pega os fluxos de caixa a partir do ano 1 da operação, na taxa interna de retorno a gente pega todos os dados a partir do investimento, arrasta, fechando parênteses, e aí, taxa interna de retorno, 28%. Para achar o payback simples, vamos achar aqui o saldo, ou seja, quanto que ano a ano a empresa vai recuperando o seu investimento. No ano 0 ela não recupera nada, então o saldo do ano 0 é o próprio investimento inicial, então igual a B3. No ano 1 eu vou pegar então o saldo do ano anterior, que no caso é o ano 0, mais o ano 1, o fluxo de caixa que a empresa gerou no ano 1, que nesse caso foi de 450 mil, dou um Enter, e agora eu venho aqui, quando ficar a cruzinha na célula, eu posso arrastar, e eu encontro aqui o saldo ano a ano. Nesse caso, também como foi no caso anterior, né, do relógio digital, tá certo? O payback está entre o ano 2 e o ano 3. Coincidência, tá? Podia ser 3, 4, 1, 2, ok? Então, entre o ano 2 e o ano 3. Como é que eu vou achar então o payback? Não há uma fórmula para o payback simples, é uma questão de dedução, certo? Então, eu sei que o payback simples está entre o ano 2 e o ano 3, ou seja, é 2 anos e alguma coisa. Ah, professor, vai ser 2 anos e 4 meses. Não, depende da grandeza, depende de quanto a empresa já recuperou no ano 2 e o quanto ela gerou de fluxo de caixa no outro ano, tá? Então, essa grandeza, essa proporção é que vai me dizer a quantidade de meses aí. Então, eu vou pegar a célula, vamos voltar aqui, então, payback simples, tá? Ok? Estou na célula de payback simples, dou igual, é 2, então eu cliquei na célula A25, 2, menos, como é uma proporção, então eu vou pegar aqui a célula A25, 290 mil, menos 290 mil, dividido pelo que a empresa conseguiu de fluxo de caixa positivo no ano 3, que é a célula B26. Então, digito aqui B26, e aí eu vou dar o meu Enter. Então, 2,49. Já foi diferente, tá? Então, como é que eu consigo agora saber o 2,49? Um ano tem 12 meses. 0,49 de ano corresponde a quantos meses? Então, nada mais é do que você pegar 12 vezes 0,49, né? Então, vamos pegar aqui 12 vezes 0,49. 0,49. Deu 5,8. Quase 6. Então, a gente pode aproximar dizendo que o payback é 2 anos e 6 meses. Tá certo? Uma dica interessante. O payback deu 2,49. A tendência é de você analisar o seguinte. Deu 2,4, é 2 anos e 4 meses. Não, porque aqui a grandeza está entre 0 e 1. Entre 0 e 1, não entre 0 e 12, para ser 12 meses. Por isso que quando deu 2,49, é quase como se fosse 2,5. Né? Então, se eu pegar aqui e diminuir as casas decimais, olha, fica 2,5. Então, 0,5 é a metade entre 0 e 1. Então, a metade de um ano é 6 meses. Por isso que fica aí 2 anos e 6 meses. Ok. Calculamos aqui os dois relógios, o relógio digital e o relógio analógico. E agora?
eu tenho a seguinte questão. O relógio analógico, ele é viável? Esse agora? Para saber se é viável ou não, eu tenho que analisar os seguintes indicadores. VPL é maior que zero? Se for, é viável. VPL menor que zero, não é viável. A taxa interna de retorno é maior que a taxa de mínima atratividade ou custo do capital? Se for sim, é positivo. Se for menor, ela é inviável. E o payback, professor? Aí o payback nós não temos uma grandeza, um parâmetro para a gente avaliar. O payback menor que 4 anos, o projeto é viável. Payback maior que 5 anos, o projeto não é viável. Não dá para você saber isso. Por quê? O payback vai estar relacionado com o tamanho do projeto. Você imagine o retorno do investimento de uma concessão de uma rodovia. Imagine o retorno do investimento da construção de um navio. Então, são projetos volumosos, então ele requer mais tempo. E não é porque o payback vai demorar 15 anos que ele é necessariamente inviável. Para saber se o payback é inviável ou não, eu teria que pegar um outro projeto de características similares, com investimento similar, e comparar aí os dois, tá? Então, vamos então ver. O projeto analógico, VPL maior que zero. Então, nesse caso, o VPL foi maior do que zero, positivo. Então, projeto viável também, né? Como está o outro. TI, 28, maior do que 20%. Projeto também viável. Os dois são viáveis. Porém, a empresa, os altos executivos da empresa, a liderança da empresa, a diretoria da empresa falou que só vai escolher digital ou analógico. E agora, qual dos dois é o que eu vou escolher? Aí você vai dizer, professor, vamos ficar com o digital. Por quê? Porque o payback dele é menor, 2 anos e 4 meses. E o outro é 2 anos e 6 meses. De fato, o payback é menor. Porém, essa não é a melhor decisão. Porque lembre-se que o dinheiro tem um valor no tempo. E a empresa ela quer maximizar os seus fluxos de caixa. O objetivo da empresa é maximizar os seus fluxos de caixa, ter um retorno sobre o investimento maior. Então, eu não posso olhar tão somente pelo payback. Eu já percebi que pelo payback, o analógico é melhor. Ou o digital é melhor, tá? Mas isso não vai ser o determinante. Se os outros indicadores permanecerem assim, nós ficaremos com o analógico, tá? Mas não por conta disso, só do payback. Analisaremos agora outros indicadores. Taxa interna de retorno, 30% do digital, 28% o do analógico. Então, a TI do relógio analógico foi menor do que o do digital. Então, agora, o analógico, o digital superou. Estão acompanhando comigo? Vamos lá. Pelo critério do payback. Payback, 2 anos e 6 meses. O analógico, o digital, deu 2 anos e 4 meses. Então, nesse caso, o digital ganha. O digital ganha e o analógico perde. Pela taxa interna de retorno, 30% para o digital, o analógico 28%. Agora, pelo critério do digital, ou da taxa interna de retorno, quem ganha é o digital. Tá? Então, vamos colocar aqui um ao lado do outro. Critério, o analógico. O analógico aqui, ele vai ter, vamos colocar que ele tem o maior payback. O analógico tem um payback menor, e uma maior TI. Certo? O analógico tem isso. Já o digital, ele tem, vamos conferir aqui, o digital tem um payback menor, né? Tem um payback maior, o digital, tá certo? Vamos só pegar aqui para a gente não confundir. Vou colocar aqui ao lado
que vai ficar melhor, tá? Analógico e aqui o digital. Para que vocês não fiquem aí com muita informação. Então vamos lá. O analógico ele tem 2 anos e 6 meses. Então o analógico, o payback ele é maior, né? O analógico, o payback ele é maior. Tá certo? Payback maior, porém payback maior e uma T menor. Vamos conferir? Analógico. Eu tenho 2 anos e 6 meses contra 2,4. T, 28 contra 30. Então, o analógico está perdendo. Ele tem um payback, certo, maior, ou seja, mais tempo para recuperar o investimento, e uma T menor, uma taxa de retorno menor. O digital, por sua vez, ele só vai ter um indicador. Ele vai ter o seu indicador de VPL, ele é, vamos pegar aqui, 230 mil e o outro deu 281 mil. Então, no digital, o VPL é maior, só até aqui. Então, VPL é maior, apesar de você ter aí uma TIR também maior. Então, VPL maior, VPL e taxa interna de retorno maiores. Tá? Então, vamos colocar aqui só o que for maior. Ok? Houve aí essa parte de muita informação, vamos tentar recuperar o raciocínio. Então, relógio analógico, tá? Então, payback é maior, mas ser maior nesse caso é ruim. T, 28 contra 30, VPL 230 contra 271. Então, o analógico, o que é maior no analógico? Payback, isso é ruim. Isso é ruim. No digital, o que é maior? VPL e a T. E ainda o payback é menor. Ou seja, no caso do nosso exemplo, os 3 indicadores do relógio digital são melhores. Ou seja, o relógio digital tem um payback menor, tem uma T maior, né, que dá 28, e tem um VPL maior, R$ 281.520 contra 230. Então, o projeto que deverá escolher é o de relógio digital. Agora preste bem atenção, relógio digital é melhor. Porém, preste bem atenção em uma questão que eu quero passar para vocês. É a seguinte, caso ocorresse do payback do digital fosse maior, por exemplo, 3 anos, imaginemos que o payback do relógio digital foi 3 anos. Ainda assim, o melhor projeto, dado esses dois, seria o digital. Por quê? Porque ele possui o maior valor presente líquido. Então, o critério de desempate vai ser o VPL. Ou seja, 230 mil vai ser menor que 281 mil. O que significa esse VPL? Significa dizer que, além de remunerar o empresário a uma taxa de 20% ao ano, no final, a empresa terá ainda de valor, certo, a quantia de R$ 281.520, R$ 231.520,06, ou seja, uma taxa de retorno de 30%. Por isso que a TMA ela é maior, a TI é maior aí do que a TMA. Então, quando ocorrer projetos assim, concorrendo entre si, o melhor é você pegar o VPL, tá? Então, pega o valor presente líquido como critério aí de decisão. No nosso exemplo, todos os indicadores apontaram para o relógio digital, porque ele tem maior VPL, maior TI e ainda, de quebra, o payback ele é menor. Mas, volto a dizer, ainda que o payback fosse maior, pelo critério do VPL, fica com o VPL. Ok, gente? Então, está aqui esses valores. Espero que vocês possam ter aprendido, tá? Se ficou alguma dúvida, volta aí o vídeo, repassa. É só treinar. Às vezes, alguns alunos têm dificuldade, na verdade, com o manuseio do Excel. Então, se errou, olhe, perceba. Se não foi alguma entrada errada,
digitou errado aí alguma coisa, tá? Para que vocês possam exercitar, é bem tranquilo, tá? E é uma metodologia de trabalho muito boa. Conhecer esses indicadores é muito interessante, tá certo? Então, estamos concluindo aqui esta videoaula. Fiquem todos com Deus e até aí o nosso próximo encontro.